Michel Temer, ele destruiu o Bolsonaro em uma entrevista à Veja. Pode ter parecido uma entrevista casual, cordial, sem nada demais, mas não foi. Não foi. A posição do Michel Temer foi humilhante para o Bolsonaro, porque Temer falou o seguinte, ele mudou a posição. Antes ele não falava nada de golpe, agora ele está falando que existem indícios fortes. E o que isso significa é muito importante entender. O Temer está sinalizando para o Bolsonaro o seguinte, eu não vou mais te ajudar. Então não vou interferir com o Alexandre de Moraes, você não vai ter o passaporte, pelo menos não com o meu esforço. E outra, não use mais a especulação da possibilidade de eu ser o seu vice, porque eu já estou fora da vida pública. E por que isso? Porque o Temer, ele está indiretamente fechado com o Lula. O MDB vai ser o partido a ocupar a vice-presidência em 2026 na chapa junto com o Lula, com o Helder Barbalho ou com a Simone Tebet. Então Temer não tem nenhuma disposição de ajudar o Bolsonaro, se distanciando, afastando e isolando cada vez mais o ex-presidente, porque o Temer não vai querer prejudicar o partido. É claro que a Simone Tebet como vice pode causar alguns constrangimentos para alguns petistas, porque ela votou no impeachment de Dilma Rousseff. Mas na minha opinião, Simone é uma ministra duca e principalmente será uma ótima vice. Na sua opinião, o que você achou dessa entrevista do Temer? É um distanciamento de Bolsonaro? Temer humilhou o ex-presidente? E quem seria a melhor vice? Simone ou Helder? Há algum constrangimento em ter a Simone como vice? Gostou do abandono do Temer? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Michel Temer concedeu uma entrevista à Veja que não ganhou muita repercussão, mas ela é fundamental para a construção do abandono do Bolsonaro. Porque há 2 semanas, o Temer foi perguntado sobre a possibilidade de ter acontecido um golpe de Estado. E ele minimizou. Falou o seguinte, não dá pra saber, não tem muita coisa ali, piriri pororó. Deu uma de bagrão ensaboado, porque o Temer ele é todo ensaboadoso. E eu acho que ele tem um cheiro, acho que ele tem um cheiro cítrico, o Temer, né? Vocês vão falar que ele tem cheiro de cadáver, de vampiro, mas não. Eu acho que ele gosta de perfumes mais cítricos, né? Com notas de bergamota. O Temer, ele tem um cheirinho de bergamota, pelo menos eu olho pra ele, me remete a bergamota e você coloca nos comentários qual que deve ser o cheiro de Michel Temer. Enfim, só que nessa entrevista da Veja, ele mudou a posição. E ele começou a falar que, olha, existem indícios fortes. Não podemos condenar ninguém, ainda mais existem indícios fortes de uma intentona golpista. E eu não posso dizer se o Bolsonaro sabia ou não, estou fazendo assim com as minhas mãozinhas, né? Thriller em homenagem ao próprio Michael Temer, se o Bolsonaro sabia de golpe ou não. O que o Temer está fazendo? Primeiro, se ele está dizendo que os indícios de golpe são fortes, ele está se distanciando do Bolsonaro. Porque até um certo tempo, o Bolsonaro estava usando Michel Temer para interceder junto ao Alexandre de Moraes, para ter ali o passaporte de volta. O Temer foi e tal, depois falou me deixa fora dessa e agora ele deu um recado público. Eu não vou mais ajudar porque há uma ideação de uma intentona golpista. E a gente sabe que o Bolsonaro ele precisa desse passaporte para ir até a posse do Donald Trump. Hoje para o Bolsonaro, um convite do Trump é muito importante. Por quê? Porque mostra um certo prestígio internacional. Prestígio que o Bolsonaro hoje não tem mais. Porque desde o momento em que Bolsonaro ele foi indiciado por tentativa de golpe de Estado, os antigos aliados estão se afastando, inclusive até bolsonaristas. Então ter essa demonstração ou manifestação de prestígio internacional favorece o Bolsonaro nesse momento de fragilidade. Porque para vocês terem uma ideia, o Temer, ele estava sendo especulado, né, pelo Bolsonaro, que falou, não, o Temer é um garantista. O Michel Temer, ele é uma figura importante e tal. Pode ser meu vice, jogou essa especulada. Por quê? O Bolsonaro ele quer se manter vivo politicamente, para poder manter o controle das elites, a hegemonia diante do mercado financeiro, e o Temer é adorado pelo mercado financeiro. A gente sabe. Então ele soltou esse balão de ensaio. Logo depois, o próprio Temer desmentiu. A Mônica Bergamo ligou pra ele já atendeu de um modo muito bem humorado, falou assim, não, você tá me ligando, né, e ela o chamou de vice de candidato, e teve lá um clima muito amistoso, porque ele atendeu e ela já o chamou de candidato. E ele falou, não vou ser cantor fora da vida pública, eu tenho 84 anos. E agora, nessa entrevista Veja, ele voltou a negar que vai ser vice de alguém. Então isso é muito importante, porque ele esvaziou
qualquer tipo de fala futura que o Bolsonaro venha usando o nome dele, Michel Temer, para tentar se dar bem. Não vou ser. Então ele falou lá no passado, falou agora e acabou. Ele não quer mais que o Bolsonaro use o nome dele como especulação. Então acabou. E por quê? Porque o Temer ele é do MDB. E há uma articulação do Lula junto ao MDB para ter o MDB como vice. Isso é uma coisa que está rolando há muito tempo. Mas e o Alckmin? O Alckmin deve sair como senador por São Paulo. Tá? É uma possibilidade do Alckmin e eu espero que ele seja de novo senador. E eu, sinceramente, eu espero que o Alckmin continue onde ele está. O Alckmin tem que continuar como ministro. Porque esse cara é um puta ministro. Então ele tem que continuar como ministro. Ele, Haddad, Simone. Pô, é uma trinca que isso fala assim, pô, tem que tirar o chapéu para esses três. Mas, voltando aqui, há uma articulação do Lula com o MDB e com o PSD. Mas o MDB tá mais garantido porque vai ser o vice. Então você acha que o Temer vai querer desprestigiar o partido? Tem com a possibilidade de voltar ao Planalto? Não vai mesmo. Então, de um modo muito sutil, noturno, vampiresco, ele vai saindo assim de fininho, o Michel Temer, largando o Bolsonaro. Desses dois nomes, é especulado três, né? São especulados três. O Helder, a Simone e o Renan Filho. O Renan Filho difícil. Renan Filho, ele vai possivelmente disputar o governo de Alagoas de novo. Até para tentar garantir a vitória do Renan pai, do Renan Calheiros. Então o Renan Filho já está descartado. Foi especulado sim, mas já está descartado. Quem hoje é especulado é Simone e o Helder Barbalho. A Simone, eu vejo que ela seria uma ótima vice. Só que para alguns petistas pode causar algum desconforto, porque Simone votou a favor do impeachment de Dilma. E agora? Hã? Então muita gente falou que o impeachment de Dilma foi golpe, vai colocar alguém que votou a favor do golpe de Dilma para ser vice do Lula. Causa um certo estranhamento e causa um grande constrangimento. Mas seria bom ou importante o Lula manter a Simone no ministério. Pode ser vice, ela seria uma vice bonita. A Simone tá muito bonita, muito bonita. E ela é elegante. O que eu gosto da Simone é que ela usa aqueles terninhos. Cara, eu pago pau pra vestimenta da Simone Tebet. Pago pau mesmo. Ela é muito elegante, muito bem vestida. A Soraya Tronic, também senadora, muito elegante, bem vestida. Olha, aumentem o auxílio paletó das duas, porque elas merecem. Elas merecem. Aí você tá falando, não, a gente fala aqui do look do Haddad direto. Né? Haddad também é muito bonitão. Então dá muito orgulho ver a Simone e o Haddad são muito bonitos como ministros. E o Alckmin, que é muito simpático, dá pra falar que o Alckmin é bonito. Mas ele tem a beleza dele. Ali até ficou bonito, porque ele ficou mais vivo depois que ele entrou no governo Lula e foi vice. Mas essa é a composição que está sendo desenhada para 2026 e Temer já deu o sinal de adeus que esse sangue do Bolsonaro ele não quer chupar mais.